Quais são as obras de filosofia que foram selecionadas pelo vestibular da Federal do Paraná para ingresso em 2025? Se você quer entender um pouco mais sobre isso e ver um pequeno panorama sobre elas, aguarde este vídeo, é logo depois da vinheta. Saudações, meus jovens! Eu sou o professor Lucas e este é o Filosofia Espiral. Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas. Minha gente, estamos aqui de volta ativa, depois de um tempo sem gravar vídeos, para poder tratar mais uma vez sobre as obras da Federal do Paraná. Desta vez, o objetivo é a gente falar um pouquinho sobre o vestibular 2025, né, para ingresso em 2025. Lembrando que esta prova ela acontece no final do ano de 2024, mais especificamente nos dias 20 de outubro, a primeira fase, e nos dias 1 e 2 de dezembro, a segunda fase. Beleza? Então a ideia desse vídeo aqui, assim como eu já fiz em anos anteriores, é dar primeiramente um panorama sobre os autores, sobre quais são as obras, os textos que foram solicitados ali na filosofia, e na sequência, né, depois, né, futuramente, a gente vai trabalhar aí essas obras nos vídeos que eu vou gravar aqui pro canal. Maravilha? Antes da gente começar, eu quero sempre lembrar e pedir aquele favorzinho maroto para você, se você, né, apoia o nosso trabalho aqui, se você gosta do trabalho do professor Lucas, ou se você, né, já se interessou pelo tema do vídeo, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, venha fazer parte da comunidade do Filosofia Espiral e, e é isso, tá bom? Também não se inscreva, se você não se esqueça, se você quiser participar aí das nossas redes sociais, o Filosofia Espiral está no Facebook, no Instagram e no Threads, beleza? Todos eles com @filoespiral, onde você também encontra outros conteúdos de filosofia que eu acabo produzindo, né, voltado para vestibulares, mas também voltado aí para quem gosta de filosofia em geral. Bom, gente, primeira coisa que eu acho que a gente precisa entender é assim. Eu vou repetir uma coisa que eu falei em outros vídeos de introdução à Federal do Paraná. Quando a Federal ela cobra uma lista de livros dentro de filosofia, o objetivo dela é trazer uma referência prévia para que os alunos que vão prestar a prova tenham uma noção de qual será o conteúdo abordado, de quais serão os temas que estarão presentes nas questões de filosofia, tanto da primeira fase quanto da segunda fase. Certo? É claro que ela não despreza, e isso você consegue perceber pelo edital dela, né, no programa das disciplinas, que a federal ela conta com o fato de que o aluno ele tem que ter uma noção geral de toda a história da filosofia. Então, tem que ter uma noção sobre a origem da filosofia com os mitos, a passagem do mitologos, né? Ter uma noção da filosofia antiga, medieval, moderna, contemporânea, que é onde esses textos vão acabar se enquadrando, né? As obras que são selecionadas pela federal, elas não se desconectam da realidade do ensino médio do pré-vestibular. Segundo ponto. Segundo ponto interessante para a gente destacar antes de a gente começar a falar um pouquinho das obras é que, mais uma vez, a Federal, repetindo muito o que ela fez agora no vestibular de 2024, ela colocou uma lista de autores bastante diferente daquilo que a gente está acostumado em termos de autores tradicionais. Né? Na lista do vestibular para ingresso em 2024, eles já haviam feito isso, colocado apenas dois autores mais clássicos, mais consagrados, e o resto autores mais contemporâneos. E nessa lista, para o ingresso 2025, essa perspectiva ela se manteve, né? E diria até com mais novidade. Porque a gente tem basicamente um grande autor aí clássico que aparece no ensino médio no pré-vestibular, e todos os outros autores são autores contemporâneos. Então é uma lista bastante interessante, com textos que trazem temáticas que são bastante pertinentes ao mundo atual, beleza? E eu vou tentar apresentar um pouquinho para vocês quem são esses autores e quais são esses textos aí que você precisa estar por dentro para fazer o vestibular agora dia 20 de outubro de 2024, beleza? Então olha só, para que vocês entendam. Vamos lá. Quando a gente fala então sobre o, o- as obras da Federal do Paraná, de filosofia, nós temos 5 textos. E como eu acabei de falar, um deles é de um autor clássico da filosofia e os outros 4 eles pertencem à filosofia contemporânea. Na verdade, a gente tem inclusive na lista aqui 2 autores brasileiros, né, um brasileiro e uma brasileira. O resto são autores estrangeiros, na verdade são 2 brasileiros, são 2 americanos e um filósofo inglês, que é justamente o filósofo clássico. Então, sem mais delongas, só para vocês terem uma ideia, o primeiro pensador que aparece na nossa lista aqui, para o vestibular 2025, é o consagradíssimo Thomas Hobbes.
Filósofo nascido na Inglaterra no ano de 1588, faleceu em 1679. E é claro que é um autor que, para quem já fez ensino médio, né, para quem está no pré-vestibular, ele é um autor mais do que consagrado. Porém, minha gente, o que a Federal do Paraná fez? Ela selecionou 5 capítulos de uma obra também consagradíssima do Hobbes, chamada O Leviatã. Só que ela seleciona os 5 primeiros capítulos dessa obra. E qual que é o cuidado que eu digo para vocês terem? Tá? Eu que trabalho aí com ensino médio, com pré-vestibular já há alguns anos, digo para vocês tomarem cuidado porque o Hobbes que você vai encontrar nesses 5 primeiros capítulos não é aquele Hobbes que vai falar do homem no estado de natureza, do homem que faz o contrato social, do estado absolutista, né? O homem é o lobo do homem, essas paradas aí que a gente está acostumado a estudar quando fala da filosofia hobbesiana. Esses 5 primeiros capítulos, o Hobbes ele faz uma introdução à questão do homem. E aí ele fala sobre a sensação, sobre a imaginação, sobre a razão, a ciência. Então, são capítulos que eu diria para vocês assim, parecem puxar mais para um conteúdo epistemológico, por assim dizer, do que para o conteúdo político tradicional que a gente está acostumado do Hobbes, tá? Então não se enganem, não pensa assim, pô, Hobbes eu já manjo, Hobbes é o clássico, o homem é o lobo do homem. O que a Federal selecionou para esse vestibular 2025 é um pouco diferente, tá? E aí futuramente a gente vai, né, eu vou gravar vídeos aqui, pretendo aí até fazer alguns materiais legais para a gente poder se aprofundar nesse texto. O outro autor que vai aparecer que apareceu nessa lista para vestibular 2025 é um brasileiro bastante famoso. Imagino que muitos de vocês que estão assistindo esse vídeo aqui conhecem esse figura que está aparecendo aqui do lado, certo? Nós estamos falando então nada mais nada menos do que Ailton Krenak, que é uma grande liderança indígena aqui no Brasil. Ele é uma liderança indígena, é um filósofo, né, professor emérito de algumas faculdades, e ele é um pensador, já está aí com seus 70 anos de idade, certo? É natural de Minas Gerais e é considerado aí um dos grandes intelectuais do Brasil contemporâneo, certo? Como uma liderança indígena, obviamente a temática dele sempre foi muito conectada a isso. Ele é um homem muito importante para a história do nosso país, à medida em que ele participa, inclusive, da Assembleia Constituinte para formar a Constituição de 1988. Inclusive, lá é que ele apareceu de maneira mais episódica para o nosso país, que ele fez um discurso, né, sobre a questão sobre a formulação, né, das questões indígenas que seriam apontadas na Constituição de 88, certo? E aqui a Federal do Paraná ela escolheu um livrinho dele, um dos livrinhos dele que estão muito populares, que é esse daqui, ó. Ideias para Adiar o Fim do Mundo. É um livrinho pequenininho, editado pela Companhia das Letras aqui no Brasil, que é baseado em algumas palestras que ele fez em Lisboa, e que, como eu disse, é um textinho que está bastante popular, é um livro bem vendido, né, do Ailton Krenak. Ele faz parte de uma coleçãozinha de textos que tem essa mesma pegada. E aí a Federal vai cobrar esse texto da gente, né? Aqui ele traz algumas provocações sobre a relação do homem com a natureza, né? Então vai trazer muita perspectiva dessa filosofia indígena, digamos assim, que o Ailton Krenak carrega, ok? Próxima autora é uma autora que foi cobrada no vestibular da edição 2024 e que ela volta, mas com um outro texto. Estamos falando então da filósofa norte-americana Nancy Fraser, pensadora que vai pertencer àquilo que a gente costuma chamar de terceira geração da escola de Frankfurt, né? Como eu também já apresentei isso no vídeo para o vestibular 2024, a Nancy Fraser ela é uma pensadora que está aí com seus 77 anos. Ela tem grandes contribuições para a chamada teoria crítica da terceira geração. Então você vai imaginar assim, ó, você tem geralmente aquela primeira geração de Frankfurt, o Adorno, o Horkheimer, o Walter Benjamin, Herbert Marcuse. Você tem o Habermas, que é um representante da segunda geração. E ela, ao lado de um sociólogo chamado Axel Honneth, eles representam ali talvez os grandes exemplares da teoria crítica terceira geração, que é a geração mais atual. O texto que a Federal pediu desta vez se chama Reconhecimento sem Ética. A temática do texto ela não foge tanto à temática do texto cobrado ano passado, que se chamava justamente reconhecimento ou... Calma aí, eu esqueci. Ela falava sobre a ideia de redistribuição ou reconhecimento, perdão, né? Eu tinha esquecido do texto do ano passado já. Então, assim, tem um vídeo gravado aqui no canal, inclusive, né? Um texto que o pessoal continua lendo. É um texto muito legal, esse que caiu na prova de 2024. E esse em 2025, ela vai abordar novamente a questão do reconhecimento, né?
que é uma temática que ela vai trabalhar bastante dentro da filosofia dela, tá bom? Outra autora, essa novidade, que aparece para o vestibular 2025, é uma professora nascida em São Paulo, professora da USP, emérita da USP, já tem aí seus 83 anos de idade, é a Marilena Chaui. Sara, a Marilena Chaui é uma intelectual que provavelmente também muitos de vocês conheçam. Ela é uma das grandes figuras da filosofia brasileira. Como eu disse, ela é professora emérita da USP, durante muitos anos lecionou nessa universidade. É considerada, por exemplo, uma grande autoridade aqui no Brasil sobre a filosofia do Baruch Spinoza, certo? Que já foi um autor cobrado em anos passados aí pela Federal do Paraná. E a Marilena Chaui, ela vai aparecer na prova da Federal com um texto chamado Cultura e Democracia, que é um artigo, tá? Você encontra ele online para poder ler. Aliás, tanto o texto da Nancy Fraser que eu citei agora, como esse da Marilena Chaui e o próximo, são textos que você consegue encontrar na internet. Tá? O livro do Krenak você pode adquirir, você pode encontrá-lo aí nas livrarias, não é muito caro. E o do Hobbes é domínio público, né? Então você pode encontrar tanto na internet como nas mais múltiplas edições do Leviatã. Mas voltando a falar da Chaui, ela é uma professora, então, que foi conhecida pela militância política dela no Brasil, pelo papel que ela desempenhou dentro da USP, né? Foi uma professora que combateu a ditadura militar. E o texto dela, Cultura e Democracia, ela vai trazer algumas reflexões sobre como a questão da cultura, que é um termo antropológico, que é comum inclusive à sociologia, como que nas sociedades contemporâneas ele vai sendo se apropriado pelos meios de comunicação. Então ela trata de uma temática, digamos assim, muito comum, por exemplo, da escola de Frankfurt, que é a questão da comunicação de massa, né? De certo modo, assim, não sei se eu posso falar em indústria cultural, mas talvez a gente possa trazer esse termo aí à tona. Beleza? Então ela vai tratar muito da questão de como a cultura ela é tratada no mundo contemporâneo e como que isso acaba subvertendo um pouco o significado original da palavra. Beleza? Então a Chaui é o nosso quarto, né, a nossa quarta autora para a Federal 2025. E o último autor, esse aqui na minha modesta opinião talvez o mais diferente de todos eles, é um romancista, esse cara aqui ele nem é filósofo, né, é um romancista americano chamado David Foster Wallace. Ele é um cara que viveu entre os anos de 1962 até o ano de 2008, quando infelizmente ele acaba tirando a própria vida. Ele é um cara que morreu com 46 anos de idade. E ele é um grande romancista norte-americano, escreveu vários textos aí que foram premiados mundialmente, e que tem um dos seus artigos que foram publicados pela revista Piauí, certo? Que é online, né? Uma revista ligada ali ao site da UOL. No edital de obras, a Federal deixa ali o link, né, para você entrar na revista Piauí. Então, vocês podem acessar lá e encontrar esse texto, que tem um título bem diferente, né? O título se chama Pense na Lagosta, uma incursão num mundo sem exageros, mau gosto, prazeres e crueldade. Certo? Então, serão algumas reflexões desse romancista que vão abordar aí, obviamente, algumas questões filosóficas que a gente vai trazer em vídeos futuros. Tá? Então, é um autor bem diferente, né? Seguiu aí a tradição, na prova do ano passado, a gente teve o Thierry Dedouve, que também não era um filósofo, né, era um professor ligado às artes. E aqui a gente tem um cara muito ligado ao campo da literatura, mas que, com os seus textos, com seus artigos e contribuições, vai contribuir para a reflexão filosófica. Maravilha, meus caros. Então, fundamentalmente, essa é a turma que vai compor aí as questões. Sempre lembrando que no caso da prova da Federal do Paraná, na prova de conhecimentos gerais, você conta com 5 questões objetivas, na prova do dia 20 de outubro, portanto. Então é basicamente uma questão por texto, seguindo o padrão que a Federal tem tido nos últimos anos. E na prova de segunda fase, aí nós temos questões dissertativas, isso para quem tem específica de filosofia, né? Conhecimentos específicos de filosofia, aí vai precisar saber dissertar um pouquinho sobre esses textos também. Certo, minha gente? Então, de maneira geral, era isso que eu tinha para falar nesse primeiro vídeo. Peço mais uma vez que você, se não está inscrito aqui no canal do Filosofia Espiral, venha fazer parte da nossa comunidade, ativa o sininho para notificação dos novos vídeos, certo? Se você quer entender um pouco mais sobre essas obras, vídeos futuros virão aqui, abordando, resumindo, trazendo ali uma leitura para você poder entender esses textos, caso você se desafie a fazer essa leitura. Muitos alunos às vezes perguntam, Lucas, devo ler os textos da Federal? Cara, é claro que se você puder ler é melhor. E a Federal tem selecionado textos que são bastante acessíveis, né, ao grande público, ao público estudantil. Agora, mesmo que você não faça a leitura, mas se fizer será sempre melhor, né, eu espero poder com os meus vídeos aqui contribuir. Tá? E sigam lá a gente nas nossas redes sociais do Filo Espiral.
para você apontar mais conteúdos, para você ver mais coisas relacionadas a essas obras da Federal, e inclusive ficar esperto aí com novidades ligadas a essa prova que futuramente eu hei de lançar. Beleza, meus jovens? Eu espero ter dado esse primeiro panorama e ajudado vocês de alguma forma, e eu encontro vocês no próximo vídeo. Um grande abraço e tchau, meus jovens!